É por isso que os demônios pediu a Jesus pelos porcos. 5 mistérios sobre o demoníaco possuído. Número 1. O grande desafio para enfrentar o demoníaco. Em Marcos 4:35, Jesus disse aos seus discípulos que eles precisavam ir para o outro lado de um corpo d'água. Ele estava prestes a fazer uma viagem. Isso será falado por milhares de anos. Ele iria encontrar o demoníaco. No entanto, assim que partiram para o outro lado, a Bíblia diz que surgiu uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no mar. Marcos 4:35-38. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele disse a eles: Vamos para o outro lado do mar da Galileia. Então, deixando a multidão, eles o levaram com eles. Assim como ele estava no barco, e outros barcos estavam com ele. E uma forte tempestade de vento começou a soprar, e as ondas quebravam sobre o barco, de modo que já estava inundado. Mas Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça apoiada na almofada de couro do marinheiro. E eles o acordaram e lhe disseram: Professor, você não se importa que estejamos prestes a morrer? Só porque você está em uma missão piedosa não significa que não haverá desafios. No entanto, houve um grande avanço do outro lado. Se Jesus não soubesse o que fazer, as ondas o teriam parado de chegar ao outro lado. A maioria dos crentes permite as ondas para impedi-los de chegar ao outro lado. Se eles não chegassem ao outro lado, o demoníaco estaria em cativeiro perpétuo para sempre. Observe o que Jesus fez. Jesus repreendeu o vento. O que os discípulos viam eram as ondas do mar. Mas na verdade o que estava causando as ondas era o vento. O vento era o que fazia as ondas baterem turbulentamente. Jesus foi capaz de identificar a raiz do problema e repreende o vento por trás das ondas. Marcos 4:39-41. E ele se levantou e repreendeu severamente o vento. E disse ao mar: Calma, fica quieto, amordaçado. E o vento cessou como se estivesse cansado. E houve imediatamente uma grande calma, uma tranquilidade perfeita. Jesus lhes disse: Por que vocês estão com medo? Você ainda não tem fé e confiança em mim? Eles ficaram cheios de muito medo e disseram uns aos outros: Quem então é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Número 2. Ao lidar com o reino das trevas, discernimento é importante. Marcos 5:1-6. Eles chegaram ao outro lado do mar, para a região dos Gerazenos. Quando Jesus saiu do barco, imediatamente um homem dos túmulos com um espírito imundo o encontrou. E o homem morava nos túmulos. E ninguém mais podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois ele muitas vezes foi obrigado com algemas para os pés e com correntes. E ele rasgou as correntes e quebrou as algemas em pedaços. E ninguém era forte o suficiente para subjugá-lo e domesticá-lo. Noite e dia, ele gritava constantemente. E gritando entre os túmulos e nas montanhas. E cortando-se com pedras afiadas. Vendo Jesus à distância, ele correu e curvou-se diante dele em homenagem. Jesus sabia que multidões de demônios atormentaram o louco de Gadara. Contudo, quando o homem começou a falar com Jesus, ele começou a falar com Jesus na pessoa singular de eu. Marcos 5:7-9. Gritando em alta voz, disse: Que negócios temos em comum um com o outro? Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus, jura-me, não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia:
saia deste homem, seu espírito imundo. Ele estava perguntando, qual é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, pois somos muitos. E ele lhe perguntou, qual é o teu nome? Cuja pergunta Cristo fez não por sua própria causa, pois ele não ignorava seu nome, nem do número dos espíritos imundos que estavam no homem, mas para que se soubesse que condição lamentável este homem estava lá, sendo atormentado e irritado com um grupo tão enorme de demônios. Neste ponto, o demônio-chefe responsável de todos os demônios confessaram dizendo: meu nome é Legião, pois somos muitos. Uma legião de demônios era igual a 6.000 demônios. Após a ordem do exército romano, alguns fazem uma legião composta por 6.666. E outros tornam-no muito mais significativo, até 12.500. Você pode contrastá-lo com o demônio em Mateus 12.43-45. Mateus 12.43-45. Agora, quando o espírito imundo saiu de um homem, ele vagueia por águas sem água, secas, lugares áridos em busca de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde vim. E quando chega, encontra o lugar desocupado, varrido e colocado em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, mais perverso que ele mesmo. E eles entram e fazem sua casa lá. E a última condição daquele homem fica pior que o primeiro. O mesmo acontecerá com esta geração perversa. O homem nesta passagem acima tinha apenas outros 7 demônios com ele. E o demônio no endemoninhado era o demônio principal entre 6.000. Número 3, há uma incontável companhia de demônios, designado para causar estragos à humanidade. A Bíblia nos faz entender que uma inumerável companhia de anjos está disponível para os crentes, para executar diferentes tarefas em seu nome, pois há uma empresa inumerável dos santos anjos para acamparem ao redor dos santos e prestar-lhes todo o serviço que puderem conforme designado. Portanto, há sem dúvida uma numerosa companhia de demônios que fazem todo o mal que podem, ou são permitidos fazer, aos filhos dos homens. Portanto, eles são expressos por palavras que significam número e também potência, como principados e potestades, os governantes das trevas deste mundo, maldade espiritual em lugares altos, o poder ou posse do ar, os anjos de Satanás, os anjos que pecaram e deixaram suas habitações. Hebreus 6.12 Para que não sejais preguiçosos espiritualmente, mas serão imitadores daqueles que pela fé apoiem-se em Deus com absoluta confiança e confiança nele, e em seu poder e pela resistência paciente, mesmo quando o sofrimento agora herda as promessas. Judas 6 Vi os anjos que não guardaram seu próprio local de poder designado, mas abandonaram a sua morada adequada. Estes ele manteve em cadeias eternas sob a escuridão espessa das trevas completas para o julgamento do grande dia. Como também que eles estão em um corpo, e a forma de um exército com um general à frente deles. Os príncipes dos demônios e rei do abismo. Existem esquadrões inteiros e regimentos deles, até mesmo legiões. Que misericórdia é para os santos! Que além de 12 legiões de anjos bons e mais, que estão prontos para ajudá-los e protegê-los. Eles têm Deus ao seu lado. E, portanto, não significa quem está contra eles. E eles têm Cristo com eles, que destruiu principados e potestades.
e maior é o Espírito Santo que está neles do que aquele que está no mundo. Mateus 26 2.53 e 56. E vocês acham que não posso apelar para meu Pai, e Ele imediatamente me fornecerá com mais de 12 legiões de anjos? Como então as Escrituras serão cumpridas? Que deve acontecer desta maneira? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Você saiu com espadas e porretes para me prender. Como você fala contra um ladrão? Dia após dia, eu costumava sentar nas varandas e nos tribunais do templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que as Escrituras dos profetas seria cumprido. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram, enquanto 12 legiões de anjos estavam de prontidão para ajudar e proteger Jesus de ser crucificado. Eles também estão de prontidão para proteger e preservar qualquer crente. Número 4. Os demônios são específicos do local e precisam de corpos para sobreviver. Os demônios imploraram a Jesus que não saísse da localidade. Expulsá-los daquela localidade significou tormento para eles, porque eles não poderiam funcionar fora daquela localidade. É por isso que eles pediram para serem enviados para os porcos próximos, no local exato. Marcos 5:10-14. E ele começou a implorar-lhe repetidamente: não mandá-los para fora da região. Agora havia uma grande manada de porcos pastando lá na montanha. E os demônios imploraram-lhe dizendo: mande-nos para os porcos para que possamos entrar neles. Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram do homem e entrou nos porcos. O rebanho, com cerca de 2.000, desceu a encosta íngreme até o mar. E eles foram afogados um após o outro no mar. O pastor que cuidava dos porcos fugiu e relatou isso na cidade e no país. E o povo veio ver o que havia acontecido. Em vez disso, os demônios iriam para os porcos do que vagar sem corpo. São vírus espirituais. E a maioria das coisas no físico tem paralelos no espírito. Além disso, podemos ver isso em Mateus 12.43-45. O demônio foi expulso de um corpo, mas não consegui encontrar outro corpo para habitar. Então o demônio tem que sair. Encontrar outros 7 demônios mais perversos que ele, para que eles pudessem forçar o caminho de volta para aquele corpo. Também podemos ver isso em jogo no livro de Daniel. A especificidade do local é fundamental no reino das trevas. Como somos informados de um príncipe da Pérsia e também um príncipe da Grécia. Daniel 10 de dezembro de 14. E então ele me disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você colocou seu coração em entender isso, e ao humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta às suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia estiveram em oposição a mim durante 21 dias. Então, eis que, Miguel, um dos chefes dos príncipes celestiais, veio me ajudar, pois fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer você entender o que acontecerá com o seu povo nos últimos dias. Pois a visão é em relação aos dias que ainda estão por vir. Número 5. O homem demoníaco tornou-se ministro da palavra de Deus. A maioria de nós está familiarizada com a história popular do demoníaco de Gadara, mas o que não sabemos são o mistério que cerca esta possessão demoníaca. Existem muitos mistérios sobre este homem notável que chama a atenção.
O homem possuído pelo demônio era único. O caso dele foi tão ruim que ele morava na periferia da cidade. Gadara era uma cidade ao sul do Mar da Galileia e a leste da Jordânia, numa região conhecida como Decápolis, uma área de 10 cidades. A região de Gadara refere-se para partes fora da cidade chegando ao mar. O louco de Gadara vivia em tumbas ou cavernas. A Bíblia também nos diz que ninguém poderia acorrentá-lo. Eles tentaram amarrá-lo várias vezes, com diferentes grilhões e correntes, mas ele os quebraria como um pedaço de linho. Em outras palavras, o diabo bloqueou este homem de cumprir qualquer coisa chamada propósito, ou ser útil na terra. Graças a Deus, Jesus o localizou. Se Jesus não o localizasse, ele não teria sido capaz de se tornar o grande evangelista que Deus o ordenou que fosse, que eventualmente pregaria para 10 cidades, Decápolis. Número 6. Os demônios buscam a destruição. E ele lhe rogou muito. O diabo à frente desta legião, que tinha o resto sob seu comando. Ele implorou a Jesus com grande seriedade. Isso mostra a autoridade que Cristo tem sobre os demônios e sua subjugação a ele. Eles são obrigados a abandonar sua antiga posse quando ele dá ordens, mesmo que o homem em quem eles estavam não pudesse ser amarrado e preso com correntes e grilhões de ferro. Devido à incrível força que eles demonstraram nele, estes próprios estão amarrados e mantidos em correntes, e não pode mover-se sem a permissão de Cristo. E embora sejam espíritos tão orgulhosos, eles estão muito dispostos a se humilhar e pedir um favor, até mesmo àquele a quem eles realmente odeiam. Os demônios não se cansam de fazer travessuras. Eles não podem descansar a menos que estejam envolvidos nisso. Se não lhes for permitido tocar a vida dos homens, ou arruinar suas almas, é uma satisfação para eles poder sofrer. E se isso não for mais permitido, em vez de não fazer nada, eles desejam causar danos a animais irracionais, propriedade dos homens, tudo o que mostra a malícia e maldade desses espíritos malignos. Eram cerca de 2000, um rebanho muito grande. Mas havia demônios suficientes naquele homem possuir tudo isso e jogá-los no mar.